querido, tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Cara, já quero fazer o seguinte com você, já chega dando like aí, dá aquele joinha para o nosso canal poder alavancar, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, indicar esse vídeo, esse canal para mais pessoas. E assim a gente conquistar mais inscritos, beleza? Bom, hoje eu quero falar de um assunto, não é polêmico, mas é algo que ainda não está literalmente na boca do povo. Open Banking. Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Tá? É um tema que vai abordar alguns assuntos mais técnicos. Talvez você que não seja profissional do mercado financeiro não entenda algumas coisas. Mas é importante que você continue aqui, porque a gente vai falar, cara, do futuro do teu dinheiro, do futuro das movimentações bancárias. E é importante que o cidadão ele comece a querer se educar financeiramente. Porque não adianta a gente ficar que nem cego em tiroteio, beleza? Então, assim, quero já pedir que você continue aqui, que eu acredito que vai agregar bastante conhecimento para você esse vídeo. Tanto para você, usuário, quanto para você, assim como eu, profissional do sistema financeiro. Seja da área bancária, seja de corretora, enfim. Vamos comigo? Então, vamos lá. Cara, o Open Banking, né? O que é o Open Banking, né? Na verdade é o seguinte, o Banco Central ele regularizou em maio essa iniciativa que promete mudar muita coisa no mercado financeiro. Ela vai inovar o mercado financeiro como um todo, tá? E deve ser implementado no Brasil a partir de novembro, tá? Mas assim, a pergunta que eu te fiz, né? O que é o Open Banking? Ele começou lá na Inglaterra com uma regulamentação que configurou, né, dados que eram dos clientes, né? E que se esse cliente autorizasse o compartilhamento dos dados, aí sim seria possível outras instituições terem acesso a esses dados pessoais dos clientes. Então o Open Banking nada mais é do que a abertura dos dados, né? Dos dados privados, dos dados particulares, né? Dos dados pessoais dos clientes de uma instituição, a abertura desses dados para o mercado como um todo. O Open Banking é isso. Mas ao decorrer do vídeo, a gente vai estar abordando exatamente como é o Open Banking na prática. Tá? Esses dias eu assisti uma live exatamente falando sobre como o Banco Central vai abordar esse tema. Né? Na live tinha um especialista de mercado de capitais, da CVM, tinha uma advogada especialista em LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Florence Terada, que é muito renomada, muito conceituada nesse meio. Né? E assim, tendo essa ideia, né, de proteção de dados, a Florence ela falou que a importância da segunda fase desse projeto vai gerar um maior compartilhamento de dados. Tá? E a partir do final dessa implementação do sistema, até meados de novembro, mais ou menos, não serão apenas dados cadastrais, mas na verdade tudo o que for gerado em termos de contrato vai poder ser usado como meio de melhor interesse dos titulares, para que não fique preso esses dados a uma única instituição. Então, com isso, o Open Banking ele vai configurar uma abertura de fato de mercado, tá bom? Isso configura a forma que se faz negócio, tá? A forma que se oferta e que se recebe a oferta de produtos. Ela corrobora com toda a transformação do sistema de pagamentos prevista para o início de 2021 com o próprio Pix, que está sendo implementado, né, pelo Banco Central. Quem não sabe, eu já gravei um vídeo falando do Pix, procura aqui no card do meu canal o vídeo sobre o Pix, que também é muito explicativo. Tá? Então a grande pergunta é o seguinte, de quem é o dado? Das instituições ou do cliente? Quando você abre uma conta lá no banco, aqueles dados pessoais teus, de quem é esse dado? É teu de fato ou é do banco, a partir do momento em que você faz a abertura da conta? Cara, dentro do que fala a regulamentação e todo o sistema de segurança, é necessário que hajam funcionalidades e facilidades para caso, né, se o cliente quiser compartilhar seus dados, esse compartilhamento seja possível. Assim como acontece em vários países europeus, na Inglaterra, em Portugal, é um padrão de comunicação único dentro do sistema financeiro, o que de fato, cara, facilita muito a vida do cliente.
tá bom? Podemos falar de dados identificados, né? Dados cadastrais, ou dados licitamente adquiridos pelos bancos, né? E dados de transição, câmbio, dados de câmbio, de transferências, dados de previdência, né? Esse é o escopo do Open Bank aqui no Brasil. É o que o Banco Central está utilizando como escopo, né? É o que vai relacionar os bancos e as empresas. Os dados são importantes, eles são sigilosos, né? Só que a gente tem vários exemplos de vazamentos desses dados ao redor do mundo. A certeza de que esse sigilo e essa proteção estão sendo eficazes é necessária e de suma importância para que o sistema seja confiante, né? E que ele traga, de fato, a segurança para o usuário. Essa resolução que ela está em voga agora, ela traz os procedimentos de controle e a celebração de contratos com medidas de segurança que vão ser adotadas em relação aos atores dessas operações financeiras. Tá? Com isso, a gente acaba voltando os nossos olhos para a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E é exatamente isso que a resolução vai trazer, a disposição desse controle de dados. Na vida real, se houver um vazamento ou um uso indevido, no ambiente onde os dados estão sendo compartilhados, a gente tem que entender quem utilizou de maneira errada esses dados, né? Onde houve de fato o acesso indevido. Isso vai ser bastante importante para a evolução operacional do sistema, porque aí, a partir daí, vamos gerir problemas que hoje acabam sendo comuns, infelizmente, né? No caso da proteção de dados, teria que ser visto de fato quem é o responsável direto desse movimento da transferência de dados, porque não está muito claro ainda quem vai ser o responsável. Se é quem passa a informação ou se é quem recebe a informação. Porque dependendo do tamanho da cadeia desse movimento, isso vai ser um pouco mais complexo do que a gente pode imaginar. E é necessária uma forma de regulamentar isso. Tá? Uma auditoria, por exemplo, será necessária. E a tecnologia ela já existe para esse tipo de fiscalização. A blockchain é o exemplo da tecnologia perfeita para que haja esse controle. Tá? Eu vou trazer num outro vídeo, numa outra oportunidade, vou trazer o conceito de blockchain, né? O que essa tecnologia tem transformado o mundo, como ela tem transformado o sistema financeiro, não só utilizada no sistema financeiro, tá? A blockchain é uma tecnologia que vai muito além do sistema financeiro. Mas a proposta é a seguinte: na prática, o consumidor final, né, para o consumidor final, no caso, o Open Bank regulado e funcionando, ele permitiria que as pessoas movimentassem as contas a partir de diferentes plataformas. Não só pelo aplicativo do celular ou pelo site do banco. Isso facilitaria a oferta e a adesão de diversos produtos, independente da instituição do cliente, favorecendo assim o livre mercado, a livre concorrência, beneficiando diretamente o público-alvo, que sou eu, que é você, e abrindo o mercado para novos players ofertarem seus produtos. Isso agrega valor de mercado, tá entendendo? A proposta é que as instituições financeiras elas se concentrem nas suas operações principais e possibilitem que outras empresas tenham acesso às suas interfaces e desenvolvam novos produtos a partir disso. Só que essa etapa de desenvolvimento e inovação ela só será possível com a API ou API, né? Uma das premissas do Open Bank é ter essas APIs abertas, ou seja, é uma base de tecnologia disponível para que o ecossistema dos produtos e serviços financeiros seja criado ao redor das instituições. Mas o que é essa API ou API, como eu estou falando em termos em inglês, né? É uma sigla em inglês que significa Interface de Programação de Aplicativos. Tá? Interface de Programação de Aplicativos, API. É um conjunto de padrões de programação que permite que sistemas diferentes, na verdade, interajam entre si. Né? Essas APIs elas são usadas em aplicações de vários tipos, não somente em plataformas financeiras, assim como eu falei da blockchain. Existe, de fato, uma certa resistência do setor bancário, porque as empresas mais antigas elas têm informações exclusivas que hoje não precisam compartilhar com concorrentes, como as fintechs, por exemplo. Tá bom? Tá certo? Esse modelo obrigaria tanto os bancos quanto essas empresas a liberarem esses dados para que seja feita à vontade do cliente. Cara, para vocês terem noção, o vice-presidente do Bradesco, Maurício Minas, Bradesco é uma instituição conceituada, né?
ele diz que as instituições financeiras podem aproveitar essa abertura de dados e informações para se integrar a novas cadeias de serviços e oferecer novos produtos, gerando novas fontes de receita a partir de informação que antes também não tinham. Ou seja, assim como eu vou liberar uma informação, eu como instituição financeira, né, como exemplo, vou liberar a informação do meu cliente para você, eu também vou ter acesso à informação do seu cliente. E isso vai valorizar bastante a oferta de produtos e serviços financeiros, tanto dos bancos, quanto de fintechs, quanto de corretoras. O mercado vai estar aberto. De repente, eu como cliente estou numa instituição em que a taxa de administração de determinado fundo é X. E o mesmo fundo de investimento tem uma taxa de administração menor em outra instituição. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou escolher aquela outra instituição, porque aquilo vai me beneficiar. Então, com essa concorrência majoritária, eu acredito que as instituições irão olhar o cliente, de fato, como seu objeto principal. Tá entendendo? E como é que isso vai ocorrer na prática? Os correntistas, eles vão poder aprovar vão poder aprovar que instituições terceiras tenham acesso aos seus dados bancários. E com isso vão poder concentrar toda a gestão de finanças num só aplicativo, num site, numa plataforma, ou que seja. Seria como o uso da tecnologia de código aberto para alcançar, por exemplo, taxas de administração de contas correntes, de investimentos mais atrativas, como eu dei o exemplo aqui agora. Tá? Então, assim, com o Open Bank, o cliente vai conseguir pegar todas as informações que ele tem numa instituição e levar para onde quiser, sem ter que começar um relacionamento do zero com uma outra instituição, porque é burocrático, é chato, demanda a confiança do cliente para com seu novo gestor, seu novo gerente, né? Então, assim, eu quero pegar um empréstimo numa instituição. Por exemplo, eu posso utilizar o meu histórico já da minha instituição para levar para outro lugar e assim conseguir melhores taxas, melhores limites. Óbvio, como todo empreendimento, todo lançamento, existem pontos negativos e pontos positivos. Tá? Então, eu elenquei aqui alguns pontos positivos do Open Bank e alguns pontos polêmicos dele também, porque nem tudo são flores, né? É o que dizem. Então, assim, como pontos positivos, a gente vai ter mais liberdade, autonomia, a gente vai ter menos custos, vai ter uma maior competição do mercado pelos clientes. Alguns pontos polêmicos. A criação de um sistema de Open Bank com um ambiente seguro para os usuários ainda é uma dificuldade, essa questão da segurança. A criação de leis e procedimentos para impedir o mau uso das informações do cliente ainda é uma barreira que a gente está estudando, que a gente tem que avançar, né? A exclusão financeira daqueles que têm baixa renda e dos clientes com risco que são explorados. O legislativo ele vai precisar criar ferramentas que excluam, desculpa a redundância, tá? Que eliminem, na verdade, essa exclusão desses clientes de baixa renda. Tá? Então, assim, dentro dos objetivos do Open Bank, segundo o próprio Banco Central do Brasil, eles estão querendo propiciar melhores produtos e serviços financeiros, aumentar a sua eficiência, aumentar a competição. Gabriel, beleza, tu falou isso tudo aí, mas quando que vai acontecer? Está previsto, gente, para o Open Bank ser totalmente implementado já, outubro de 2021. A gente tem o quê? 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses para implementação total do Open Bank. Novembro agora de 2020, o Pix já vai ser implementado no sistema financeiro. Outubro de 2021, o Open Bank vai ser totalmente implementado. Cara, o mundo está mudando, o jeito de fazer negócio também está mudando. A integração dos produtos e serviços financeiros vai surgir como uma oportunidade, né, de construir o produto ou o serviço financeiro na medida da necessidade do teu cliente. Ele vai agregar para o profissional do segmento financeiro, assim como eu, como você de repente também é profissional, cara, informações valiosas para um atendimento perfeito, o que de fato muitos clientes têm carência. Eu falo com propriedade, né? Chega de ser um profissional obsoleto, chega de ser um profissional precário.
sabe? Precário de informação, ultrapassado. Vamos fazer diferente, vamos transformar uma geração inteira de clientes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha podido trazer para vocês, né, um conteúdo relevante, um conteúdo que venha agregar valor realmente, tanto profissional quanto pessoal. Beleza? Cara, uma boa colheita aí, um bom final de semana, fica com Deus e até o próximo vídeo.